Inverno no Rio de Janeiro, Marina, assim, de mangas de camisa. Mas não tem problema, eu te informo do clima no Rio de Janeiro. Estou de mangas. Falar do nosso projeto Fanda Clássicos Mulheres. A gente já leu Úrsula, que aliás, não, por favor, eu tô muito orgulhosa. Primeiro porque isso aqui é muita qualidade. Segundo porque a gente fez um vídeo sobre Úrsula, que é um livro, o primeiro livro abolicionista de uma autora mulher. Brasil, da Maria Firmina dos Reis. A gente lançou esse vídeo, foi um maior sucesso, a galera super se interessou, a gente deixou um link de um livro em PDF. Esse livro foi editado, tá? Já está à venda. E a pessoa que editou o livro, que é um rapaz, escreveu nos nossos comentários. Eu fiquei muito feliz, um beijo e tipo, super gostou do vídeo e tal. Gente, isso aqui, a rede serve pra isso. É pra trocar. Pra trocar e pra gente publicar livro que não é publicado. E daí, a gente já fez Maria Firmina dos Reis, agora vamos fazer... A gente já fez a Maria Firmina dos Reis. Tem mais um, né? Já fez Virginia Woolf. Tem. E a primeira foi Virginia Woolf. E agora a gente vai falar da Isabel Allende. Porque a gente vai em todos os Isabel Allende. Vai falar da Casa dos Espíritos. Dessa menina. Primeiro que essa menina não morreu, tá? Não. Eu fui fazer um Google nela. Eu achei que todo mundo morreu. Ela tem, sei lá, uns 113 anos. Maravilhosa. Não, ela tem 75, eu acho. E com um novo amor. Com um novo quando amor. eu fui procurar, tava lá. Ela era a falou, melhor reportagem. Nunca se é tarde para amar. Ai, não, e era um fã, você viu a história? Era um fã que mandava e-mails. E daí um dia ela teve que responder porque ele ligava e mandava e-mails e mandou um buquê de flores. E daí... Então ele é meio stalker. Eu achei ele meio... Ele é meio problemático, mas o importante é que ela tá feliz. Alô, Isabel. Vamos seguir uns Instagrams feministas. E a gente resolveu ler A Casa dos Espíritos. Que eu vou começar dizendo que eu não gostei. Maravilhosa. A gente não gostou. Ai, eu fico chateada. Mas aí você indica coisa que você não gosta, indico. Sabe por quê? Porque gosto é que nem cu. Cada um tem o seu. Exatamente. Não, e é um Entendeu? clássico. A gente não gosta, mas a gente reconhece. Ele não é um clássico por nenhum motivo, na verdade. Isabel Allende, também temos que dizer. Mas ela era bem Isabel relacionada. Allende é sobrinha neta de Salvador Allende. Quem não sabe, foi o cara. Em 11 de setembro de 1973, o Pinochet foi lá e tacou uma bomba na cara da Allende, que era presidente do Chile na época. Foi o primeiro presidente assumidamente de esquerda, que foi eleito democraticamente, que também não queriam deixar assumir, uma loucura, mas ele ficou no poder durante 3 anos, e quando ele ficou no poder durante 3 anos, ele abalou a porra toda. Quando teve a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, gente, fiquei com um cozinho desse tamanho. Foi muito bom, não, deixa eu contar. A Tatiana, ela manda, a gente se manda mensagem, aí ela me mandou assim, sei lá, era tipo 00:01. Ela mandou só uma foto, era assim, uma notícia da greve dos caminhoneiros no Chile contra o Salvador Allende, né? E depois rolou um golpe dela, só mandou assim: eu tô muito preocupada. Aí foi Sônia, na hora, 00:01, eu já devia estar dormindo, eu devia estar fazendo alguma coisa. Não, aí foi lá, se a Tatiana um negócio de 00:01, fudeu. Fiquei com um cozinho desse tamanho. Eu já comecei a pensar o que a gente ia fazer pra fugir, porque historiadora com canal no YouTube é na hora. A gente não pode nem fingir que não era, né, amiga? Exatamente. Porque assim, 15 dias depois dos caminhoneiros entrar em greve, o que aconteceu? Ele tomou a bomba pela cara. E aí eu fiquei, só que aí eu também fiquei confusa, porque o nosso atual, né, ele já deu o golpe. O que vai acontecer? Complexo. Quem vai tomar a bomba pela cara, eu não sei. Mas alguém ia tomar uma bomba pela cara, fiquei confusa, fiquei magoada, fiquei preocupada, fiquei triste. O governo do Salvador Allende, ele foi assim, bem tiro porra de bomba. O governo dele, o que aconteceu? A galera começou a retirar os gêneros, os patrões começaram a suprimir, né, os donos de indústria, de fábrica, eles começaram a retirar os alimentos. Tanto é que ainda hoje jornalistas da nossa Rede Globo de desinformação continuam falando sobre a fome no Chile durante o governo do Salvador Allende, mas não teve fome não, gente, porque a galera retirava os gêneros alimentícios do mercado para criar um pânico e os trabalhadores iam lá e invadiam a fábrica, não é verdade? E eles invadiam a fábrica, pegavam a porra toda, porque o que o proletariado produz, do proletariado é... Univos! Vendiam o que eles chamavam, eles faziam meio que um gênero de trocas nos cordones de trabalhadores. Olha, falando até espanhol pra caralho. Eu pessoalmente adoro a história do Chile nessa época, porque por mais que tenha sido uma história que terminou de forma muito trágica, a ditadura do Chile, nenhuma ditadura é branda, tá? Que nem essa palhaçada que as pessoas ficam aqui com a nossa dita branda. Não, nenhuma ditadura é branda. Mas a ditadura no Chile era de fechar estádio e a piada, inclusive, é que nunca os estádios estiveram no Chile tão cheios quanto Salvador Allende
foi morto. Na verdade, ele se suicida, mas eu acho que se a sua opção é tomar uma bomba pela cara, eu também me suicidava. Porque eu acho que ele não sabia se ele não tivesse morrido na explosão o que ia acontecer com ele. E o Pinochet era o braço direito dele, tá? Guarda essa informação. Guarda essa informação fora Temer aí. Mas foi uma ditadura em que, logo depois de tomarem o poder, além de encher estádio para fuzilar as pessoas, eles fuzilaram adolescentes em muros de colégio. Eles retiraram adolescentes de sala de aula e fuzilaram aqueles adolescentes. Tanto é que tinha um amigo do meu ex que era chileno e que na escola dele ainda se fazia uma homenagem. Mas, ao mesmo tempo, também o Chile é um dos países que tem a melhor política de memória possível. Eles têm um museu dos direitos humanos, eles tiveram uma comissão da verdade logo depois que o regime caiu. E se até lá a extrema-direita tá subindo, você imagina o que tá acontecendo. Gente, eu tô preocupada. Então vamos falar da Isabel Allende, vamos falar da Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos é um livro que... Chato. Ela, só pra contextualizar, a menina ela nasceu no Peru, tá? O pai dela era diplomata, né? Claro, o pai dela chileno, tava lá. E ela usou muito essa narrativa. Ela escreveu 23 livros. Pouco. E ela sempre começa a escrever no dia 8 de janeiro. Mas é um livro que segue a tradição latino-americana do realismo fantástico, o que eu acho um grave equívoco. Vocês ainda não entenderam que o gênero, o pináculo do gênero é o Gabriel Garcia Marques. 100 Anos de Solidão é 100 Anos de Solidão, porque ele criou o mundo inteiro. Não adianta você colocar a pessoa ouvindo vozes no livro, que tem que ter o objetivo aquela pessoa ouvindo vozes. A Casa dos Espíritos também é um retrato político do Chile do final do século XIX até mais ou menos década de 80 do século XX. Lembrando que ainda não tinha tido a reabertura no Chile. E é a história de uma família, é geracional. Você vai ter primeiro lá o Esteban morrendo. São 3 gerações de mulheres com um homem que domina a família, né, que é o Esteban Trueba. E daí ele tem uma esposa, que é a Clara Clarividente, morri um pouco com isso, tá? Eles têm uma filha chamada Blanca e a neta chamada Alba. E daí, na verdade, o livro se desdobra com o embate entre o avô Esteban e a neta Alba, porque ela era comunista e ele era um homem patriarcal, uma coisa antiga, fazendeiro. Acho que, inclusive, no filme Alba é a Winona Ryder. O filme é de 93, tá? Tem Winona Ryder, tem Meryl Streep. O Bandeiras, Antônio Bandeiras é o namoradinho de Alba. Aí, ó, vale. É Pedro, não é o nome desse livro? É, Pedro. O Pedro. Se desenrola assim, é um livro longo a beça. Muitas passagens eu achei que dava pra dar uma cortadinha, tá? A história se desdobra pro movimento político do Chile. Ela fez questão de fazer essa associação, né? Eu acho que até... Não sei se o parentesco dela tem a ver com essa vontade, difícil que não, né? Até porque é ela que cuidou do espólio da família Allende. Acho que é importante, a gente tá zoando, tá falando que o livro é chato, o livro é chato, gente. Mas a gente achou o livro chato, com as pessoas que amam Na verdade, livro. Nunca ouvi ninguém dizer que esse livro é chato, foi a primeira vez. As pessoas gostam muito e é um livro muito Ele é realmente um clássico e eu acho que é muito importante o que ela vai fazendo no final, né? No final das 3 gerações, falar, porque o Chile também é uma daquelas ditaduras em que as pessoas acham que nem o nazismo na Alemanha não houve resistência. Quando na verdade houve-se muito resistência, o status quo também era muito forte no que significava abafar essas vozes. Não era que nem aqui que a gente podia ter um cara que nem o Dias Gomes, que era assumidamente foi membro do Partido Comunista, fazendo novela na Globo. Inclusive fugiu com a família pra Venezuela quando o Salvador Allende morreu em 73. Ela fugiu com a galera, tá? E enfim, ela ganhou muitos prêmios recentemente por esse livro e pela obra dela. Em 2010 ela ganhou o Prêmio Nacional de Literatura no Chile e em 2014 ela foi a última pessoa que ganhou a medalha presidencial da liberdade nos Estados Unidos, que é uma grande palhaçada, mas é uma medalha... Enfim, é uma medalha presidencial que só o presidente dos Estados Unidos dá. Não é sempre que é dado, acho que antes de 2014 foi em 2008. E assim, eu gosto disso, né?
Daqui, aquela medalha da liberdade vindo aqui do presidente do país, que no caso patrocinou aquela parada lá que o teu tio tomou a bomba pela cara. Então foi essa parada aí. Eu aqui patrocinei aquela ditadura, mas eu tenho essa medalha aqui da liberdade pra tirar. 2014. Eu gosto muito de Obama, mas as tropas ainda estão no Oriente Médio. As violações contra os direitos humanos ainda estão aqui pelo telhado. Podia ter negado essa medalha, né? Eu acho que eu ia gostar mais da porra do livro dela se ela tivesse negado essa medalha. Mas ela pode falar que ela não parece uma pessoa bacana. Não gostou dela? Muito dela. Achei ela assim com uma cara meio oportunista. Fiquei assim. Eu acho ela meio sexista. Não gostei. Eu acho que eu não gostei do livro porque eu achei ele meio sexista, meio essa coisa assim, donzela pra se resgatar. Então, eu li uma resenha sobre o feminismo que tem dentro da Casa dos Espíritos. Eu não vi esse feminismo. É assim, porque na realidade. Não, o protagonismo das mulheres. Você tem, exatamente, você tem um protagonismo feminino e você tem um protagonismo feminino em todos os livros dela, pelo que eu tava lendo. Mas precisa de ao mesmo tempo, não adianta só você colocar a mulher se você vai ficar reproduzindo estereótipos. Exatamente. Entendeu? Porque, porra, a Bella também era protagonista do Crepúsculo, nem por isso essa merda é boa. Ué. Ela foi colocada dentro desse baldinho do realismo fantástico ou mágico, junto com o Jorge Luiz Borges, junto com o Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa. E ela é a única mulher desse balde aí, que é maneiro. Mas eu acho que a comparação não é válida. Também acho que não. Acho que ela tá ali só porque ela é mulher e ela escreveu aquilo. E ela é bem... Entendeu? A história do realismo fantástico na América Latina, né, o realismo fantástico é um gênero, por mais... Neil Gaiman é realismo fantástico. A Neil Gaiman é hoje, ele tá aqui. Ela também, mas ela tem 100 anos, o Neil Gaiman não, né? O Neil Gaiman tem uns 40. Mas o realismo fantástico, ele surge na América Latina, é onde o gênero é forte, é onde os pináculos do realismo fantástico estão, por mais que tenham alguns assim do tipo James Joyce, o próprio Áfilis Dublin, mas não é a mesma coisa. O realismo fantástico, ele surge porque você não consegue mais lidar com a violência sem Deus. E você precisa explicar uma realidade que ela não faz mais sentido, em que o Estado não te protege, o Estado é aquele que te fere. Justamente, ele é um gênero que surge na época dos Estados autoritários. Lembrando que a América Latina como um todo tem uma trajetória de Estados autoritários que não vem dessas ditaduras só das décadas de 40, 60, 70, entendeu? A gente mesmo viu muitas ditaduras antes da ditadura militar acontecer. Então é um gênero que surge para narrar uma realidade em que o símbolo não faz mais sentido, em que o símbolo ele não é mais comunitário. Porque a ideia da violência sem Deus é essa. A violência ela fazia sentido porque antes você tinha uma lógica transcendental que explicava aquilo. Você luta pela glória divina. A violência ela existe para justificar uma certa ordem divina. Você tira isso, aquele símbolo ele deixa de ser comunitário. As pessoas não entendem mais aquele símbolo da mesma forma. Então o realismo fantástico ele vem para representar essa realidade em que o símbolo não é mais o significado do todo, em que cada um de nós pode atribuir um determinado significado ao símbolo. É por isso que é realismo fantástico. E foi o que todas essas pessoas... Exatamente. É um mundo que tem pés na realidade, mas ao mesmo tempo ele extrapola. E a Casa dos Espíritos, a gente tá zoando, a gente acha chato. Ele é um representante do gênero, mas pra mim ele incorre na mesma coisa que aquele livro da Ingrid Betancourt, que é a linha azul. Não é que é um mau livro, mas não adianta você colocar uma pessoa vendo espírito, gente. Você tem que ter algum sentido pra aquilo. Exatamente, faltou esse propósito. Eu não acho que teve um mundo construído, né? É um mundo muito real ainda, em que as coisas estão acontecendo, mas ao mesmo tempo é um documento histórico. É um documento histórico no sentido de que, cara, ela tá fazendo um mapeamento geracional de uma família no Chile do final do século XIX até quase o final do século XX, e a gente consegue descobrir vários costumes, a gente consegue descobrir como viviam as pessoas. E o embate geracional entre o Esteban e a neta, eu acho que é super interessante, até para entender como ela, como chilena, né, enfim, como isso acontecia. E acho que é isso que a Tata tá falando, é um livro super importante, é um clássico, não deixa de ser um clássico, eu só não acho que ele deveria estar entre os clássicos do realismo fantástico. Acho que ele poderia estar entre um clássico latino-americano escrito por uma mulher. Isso por si só já é muito foda, tá? Independente se ela é bem, né, se ela é neta, filha, não importa. Isso por si só já é muito bom. Foi um livro extremamente lido e traduzido, então isso também é bem importante. E dizem que ela explica o enredo de A Casa dos Espíritos em um outro livro dela, Paula,
Que é famosíssimo também. E esse livro tem o negócio da filha dela que morreu. Eu não prestei muita Os atenção. livros dela são mas eu sempre vou um pouco mentir. autobiográficos, tá? Pelo que ela disse. Ela lançou em 2017 agora um livro, acho que Para Além do Inverno. Será que é falando do moço, gente? Não. É uma inverno, história de imigração tava nos rolando Estados inverno. Unidos. É uma coisa assim. E daí, enfim. Porque ela mora nos Estados Unidos. Ela eu mora acho, nos né? Estados Unidos, então, assim, ela é uma autora de peso aí. E a gente não tem gostado tanto do livro. Eu acho que tem muita expectativa. Diz uma também. amiga dela, uma amiga minha, que a poesia dela é melhor do que os romances dela. Aí, ó, de repente. E de repente, realmente, Claro. ela pode ser uma poetisa de mão cheia. Eu nunca li. Aqui embaixo, você não paga nada mais por isso, dá uma graninha pro canal. Conta pra gente o que você achou do clássico, se você já leu mais alguma coisa dela, se você leu Paula, o que você acha. Tá? Beijo. A gente olhou aquele livro que a gente falou, não era no Chile? Era no Chile. A menina da Ingrid. Argentina. Argentina, outra coisa, né? Então, Corta. vamos cortar essa parte.